Fala, Léo! Seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem. A gente já é recebido aqui com reflexo de espelho. Agora, vou começar já mexendo contigo. Eu não sabia que dava pra gente usar espelho na área externa. Dá sim, aí a gente tem uma solução específica para a área externa, porque tem que ter uma composição específica do espelho para poder aguentar as intempéries, né? Olha, quem entende de tecnologia é uma outra história. LL Vidros e Espelhos. Showroom novo, renovado, com muita novidade que a gente vai compartilhar com você. Vamos lá. Vamos lá ver? Vamos. Bom, a gente já começa aqui com... Pelo jeito a LL gosta de espelho, hein? Aqui a gente fez essa renovação do hall de entrada. Tudo foi pela celebração dos 10 anos, né? A gente já está indo agora para 12, mas com a celebração dos 10 anos da LL aqui, a gente está aqui 12 anos aqui nesse showroom, aí eu pedi para Carla Felipe, minha amiga, bolar um projeto aqui que ficou sensacional, foi tudo ideia dela, esse jogo, né, dos espelhos aqui, que a gente mistura o espelho com iluminação indireta com os espelhos com iluminação direta. Aqui indireta, ou seja, eu tenho uma estrutura, o espelho vem para fora e eu tenho atrás o LED. Isso, a gente faz uma estrutura com alumínios para que você possa aplicar o LED atrás e dar esse ar um pouco mais de penumbra, né? Um pouco mais aconchegante, né? Diferente. Já no caso da iluminação direta, aí a gente faz a espelhação com essa iluminação frontal, onde você consegue usa muito, né, num camarim, penteadeiras, banheiros hoje a gente está usando muito, que a gente também faz uma estrutura e aí a gente tem aí até um desenvolvimento de um sistema de fixação onde a gente não tem a folga superior. Então a gente consegue aplicar o espelho, ele entra de forma frontal, inovando um pouco esse sistema de fixação que foi desenvolvido pela nossa equipe. Bacana isso, né? Na verdade, você tem o produto, ele é o mesmo, pode ser exatamente o mesmo, mas a criatividade, principalmente quando a gente toma contato com os profissionais, né, que trazem projetos diferenciados, precisa ter uma equipe muito competente para entender, interpretar isso e, naturalmente, achar a solução perfeita, né? E esse desenvolvimento desse sistema foi até um caso que aconteceu onde um profissional pegou um projeto e o cliente já havia feito toda a iluminação, ele não tinha para onde esconder a fiação. E aí o fio ficou lá na parte de cima, descendo do gesso pro espelho. Então no sistema tradicional, onde tem em todo lugar, que é o sistema de pulo, que a gente chama, que você entra com o espelho com uma moldura, ficaria esse fio aparecendo. Então a gente desenvolveu esse sistema justamente por conta de uma situação e acabou que a gente adotou ele para praticamente todas as instalações, né? Quem compra um apartamento hoje, né, os novos apartamentos, tem terraços enormes, né? Terraços que são mobiliáveis, né? Que o pessoal muitas vezes transforma, traz a sala de jantar, quer dizer, tudo isso mudou muito essa configuração. Sim. Não dá para pensar em envidraçamento, numa sacada sem o envidraçamento, não é? Sim, sim. Mas tem diferenciais, tem tecnologia, a gente precisa ter alguns cuidados. Muita coisa. Me fala sobre isso. Eu sei que vocês têm, além de tudo, aquele padrão usual que a gente está acostumado, você está trazendo inovação nessa área e eu quero saber. Vamos lá. O pessoal tem que prestar atenção numa questão. Muitas vezes a pessoa está preocupada com custos e tal, acaba prescindindo do que é importante, né? Tecnologicamente correto, porque tem vento, se é de frente para o mar, tem toda uma questão. E as normas, elas são feitas um estudo muito grande por centenas de pessoas para se determinar alguns padrões construtivos, né? Então, no envidraçamento, a gente tem tudo que você pensar, você tem uma forma de fixação, quanto que tem que ser fixado, quanto que tem que ser as ancoragens, tudo está lá no projeto como deve ser feito. E aí as empresas têm que seguir. Então a gente tem a questão do vidro, do tipo do vidro que você vai poder utilizar. Na norma você pode utilizar tanto vidro temperado quanto vidro laminado. Por quê? O vidro laminado ele tem em teste aí que em torno que ele vai romper a partir de 202 km por hora. Então ventos que nós nem temos aqui.
Só que o temperado ele tem que estar, porque se for numa região lá do Rio Grande do Sul, por exemplo, ou Santa Catarina, onde você tem os ciclones extratropicais, um apartamento de 50 andares, 100 andares, agora daqui a pouco o negócio está chegando lá em Camboriú principalmente. Você vai ter situações que você vai ter que trabalhar com vidro temperado e até com espessuras muito dimensionadas. Então, por exemplo, vidro de 12, 15, 19 milímetros, que vai mudar a carga. Então, assim, por que foi colocado na norma dessa forma? Porque você não tem como falar, olha, atende tudo laminado, que podem ter projetos que você vai precisar do temperado, tá? Por exemplo, você vai ter pé direito de 3,20 metros, um envidraçamento. Como que você vai dimensionar? Então, na verdade, a norma, ela tem a norma do envidraçamento, que ela tem que ser atrelada à 7199, que é a norma do vidro em si. Então, você tem que ir somando e calculando, especificando o vidro correto. Em suma, aqui no nosso litoral paulista, você vai usar, não só no litoral, mas em toda a região aqui de São Paulo, que é a região 4, você pode usar o laminado tranquilamente. O laminado, só para a gente entender, o laminado é esse aqui. Aqui está mostrando exatamente o que seria um efeito quebrado. Isso. E aí ele então, não vai dissolver, né? Na borda você tem aqui, vamos ver se vocês conseguem visualizar, uma separação de vidro. Por isso que a gente fala que é um laminado, ele tem lâminas. Então ele tem um vidro, um interlayer, que a gente chama, que é um polivinil butyral, e um outro vidro. E vou tirar aqui para vocês verem que isso aqui está quebrado, os dois lados, tá? Então é um vidro laminado quebrado e ele pode ficar aqui que não tem perigo nenhum. Tá? Ele vai estar funcionando inclusive aqui, como envidraçamento, abrindo, fechando, normal. E se é um vidro temperado, que ele é mais resistente, que a gente fala resistência mecânica, que é impacto, mas no envidraçamento você não vai ter impacto, você vai ter vento, né? Então você vai ter uma resistência mecânica maior. Porém, nas bordas do vidro, que é essa parte aqui, é a fragilidade do vidro temperado. Se você pega às vezes uma chave de fenda aqui, o vidro temperado desce. E o que acontece com ele é isso aqui, ó. Fragmento interno. Exatamente. Tá? Isso aqui, para vocês terem uma ideia, são cacos de vidros de um vidro de 15 por 15. Tá? Então nós não estamos falando de um vidro desse tamanho. Um vidro desse tamanho vai virar um. Exatamente. Uau. E aí é chuva de vidro na cabeça de alguém. Então hoje a gente tem uma estimativa que em torno de 90% dos envidraçamentos são feitos com esse vidro temperado. Entendi. Por quê, Léo? Porque é mais barato para a empresa que está executando, é mais fácil trabalhar, então é muito mais barata a operação se você trabalhar com temperado. Então nem sempre estão oferecendo o que é melhor para o cliente, e sim o que é mais conveniente para quem está executando. Então aqui na LL a gente trabalha só com vidro laminado. Fala, pô, Léo, mas só? Não, lógico, se a gente pegar uma situação em que a gente fazendo os cálculos, a gente vai entender que o temperado vai ter que ser, a gente vai, só que aí você tem recurso, você pode trabalhar com o laminado temperado, que a gente vai explicar já, que aí sim, você pega a resistência do temperado, mais a segurança de não gerar fragmentos como o laminado. Mas eu estou vendo aqui que a gente tem aparentemente dois materiais diferentes, né? Esse branquinho, que a gente está mais acostumado a ver, mas essa é a tecnologia nova. Esse é um lançamento aí nosso. Na verdade, assim, o sistema de sacada, então ele já vem aí, né, praticamente 2 décadas aí, se mantendo com esse padrão básico. Tentaram inovar algumas coisas aí que até não foram muito boas no mercado, sistema sem roldana. E esse sistema aqui a gente tem o tradicional, que é o que está com algumas diferenças, como eu estava explicando aqui para o Cláudio. A gente tem as roldanas, essa roldana é de mercado, boa, funciona bem, mas ela tem um cabeçote que a gente chama aqui de plástico e um eixo um pouco mais fino. Na LL você tem o cabeçote de metal, que é para evitar o desgaste rápido, e o eixo muito mais grosso, é o maior eixo do mercado. Então a gente tem uma durabilidade maior dos acessórios. No mercado, normalmente você tem 2 viés. O viés de buscar produtos mais baratos possíveis para ganhar concorrência ou tentar fazer o melhor possível para o cliente a longo prazo. Na LL a gente trabalha para o segundo, a gente tenta trazer o melhor possível ao cliente para que ele a longo prazo gaste menos. Né? Então a gente não foca no imediatismo. Então com isso, além das roldanas que a gente tem aqui, a gente hoje tem o sistema Slick Premium, que você só encontra aqui na LL, esse Slick Premium. Nós somos o único credenciado pela fabricante aqui no litoral paulista do sistema Slick. Então outros podem ter o sistema Slick, mas nós somos o único credenciado e o único que tem o Premium,
tá? E o que é o sistema slick? Ao invés de você trabalhar com as roldanas com rolamento, a gente tem as roldanas sem rolamento, que o problema que dá muito na manutenção é o rolamento, porque não existe rolamento de inox. Então a gente vem agora com as roldanas sem o rolamento, então isso permite um sistema mais leve e mais slim. Então, para vocês compararem aqui, lógico que vocês olhando aqui e ali, vocês acabam percebendo um pouco, mas a ver aqui bem pertinho, esse é o trilho do sistema slick e esse é o trilho do sistema tradicional. Tá? Então é bem diferente, né, Cláudio? Quando entrar a outra parte aqui, que vai correr, ainda vai subir mais um pouco. Exato, aqui. Como está ali. Como está ali, e aí naturalmente isso vai, é quase a metade, né? Isso, e aí o que acontece? Você num sistema em cima do guarda-corpo, você está sentado aqui na poltrona, você perdeu a tua vista, né? Então quanto mais você reduzir, melhor. Mas, aí isso aí a gente está falando da parte estética, mas a gente tem a questão da manutenção que vai reduzir aí em torno de 10 vezes do sistema tradicional. Você não tem aquela chapa guia, que é o que tem nessa peça aqui tradicional, ó, que impede às vezes a persiana de trabalhar, que é essa peça que avança, que projeta aqui do envidraçamento. Essa aqui não tem. Aquelas torturas de arquiteto. Né? Os arquitetos amam aquela peça. Quando eu falo que não tem, eles falam é isso. Maravilha. E a gente tem a facilidade, por exemplo, de abrir mais folhas. Então, como a roldana é muito grande, o outro sistema de 6 em 6, você tem que abrir um rasgo como esse aqui, ó. Então você tem 6 folhas, vai ter um rasgo. Aí você tem mais 6 folhas, outro, mais 6 folhas, outro. Já naquele lá a gente vai reduzir isso pela metade. Então a gente vai poder abrir até 11 a 13 folhas no mesmo rasgo, por conta do espaço menor que a gente tem. E é um sistema super leve, prático, que hoje a gente já estava em 3 anos em desenvolvimento, ele, assim, aplicados em locais, fazendo o ajuste que a gente achava pertinente junto à fábrica, que a gente já tem uma parceria há 9 anos com a fábrica. E hoje a gente está com o sistema slick hoje voando aí, que a gente está especificando em diversos projetos. A gente tem muito assunto, né? Hoje a gente vai ficar... eu quero só fechar com mais uma ideia, já que a gente está falando de envidraçamento, de fechamentos. A gente tem acompanhado alguns fechamentos de espaço muito altos, pé direito duplo, 6 metros, 6,80 metros. Você tem um produto específico para isso. Temos um sistema de portas aí que você pode usar até 300 quilos por folha. 300 quilos por folha, que é justamente... Esses pé direitos em casas grandes, em coberturas, que a gente pode trazer essa solução aí, pessoal. Box. Tem uma variedade gigantesca de possibilidades hoje, até porque a gente começa a querer combinar um pouco todos os itens que vão lá. Os metais, né? Os metais hoje você tem metais dourados, além daquele cromado padrão, preto, você tem o rose gold que virou, né, moda. Então hoje dá pra gente adequar tudo isso, começar a criar uma sintonia total? Sim, o vidro hoje ele principalmente aqui na LL, que a gente sempre traz as inovações de fora do Brasil e de todo o Brasil, a gente tem como combinar com essas cores todas e a gente vai mostrar que cada projeto tem uma solução específica. Quero fazer um fechamento, tenho lá o meu quintal, quero fazer um fechamento envidraçado, que quero deixar entrar a iluminação, né, alguns elementos. A LL também faz. Também, claro, com certeza. Olha, esse universo é gigantesco e a gente hoje vai compartilhar só até aqui, porque tem muita história para contar, tem muitos elementos, né, para compartilhar com você que está pensando na reforma, na construção da sua casa, na decoração, porque você tem de decoração, né, tem que estar todo num conjunto, você que é profissional. O Léo estava me contando aqui que a primeira vez que você vem aqui, tem uma verdadeira aula, né, desse conteúdo técnico que é extremamente importante para esses projetos incríveis que a gente está acostumado a ver e compartilhar. Mas isso é assunto para os próximos capítulos. Tá combinado, claro. É o maior prazer a gente levar conteúdo que é o mais importante, é o que eu falo. A gente tem que tentar desmistificar um pouco, até no nosso slogan é isso, do vidro é tudo igual. O vidro não é tudo igual. E é importante que o consumidor esteja atento e o profissional de arquitetura, de design, de decoração também esteja, porque a gente tem que estar todo mundo aqui focado em tentar levar o melhor para o cliente e principalmente o mais seguro.
depois a estética a gente trabalha aqui também, a gente tem as maiores soluções de design, mas em primeiro lugar a gente tem que pensar na segurança. Léo, foi um prazer, a gente vai compartilhar mais conteúdos com o nosso público. Até mais, até o próximo. Até mais, pessoal.